A paz, igreja. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso culto. Esse é o último culto de novembro. Estou certo? Acabou o ano, pessoal. Mês que vem, estamos no último ano de no último mês de 2023. Parece que foi rápido esse ano, né? Não sei se vocês chegaram a realizar os objetivos, os planos que traçaram no início do ano, mas eu tenho certeza que o Senhor continua por detrás de todos eles, todos aqueles que foram permissão dEle, como a Carla trouxe aqui no princípio. Esses planos não vão ser esquecidos, esses planos estarão vivos nas nossas vidas e serão cumpridos, amém? Então vamos orar para já apresentar o que vai ser trazido essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, para o Senhor nos brindar aqui na Tua casa, para que possamos falar da Tua palavra, para que possamos ministrar aqui para a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E eu te peço, meu Pai, que não seja através do meu querer, mas que o Teu Espírito possa estar movendo tudo que se faça necessário para que essa palavra possa encontrar a terra fértil, para que ela possa encontrar um lugar de crescimento, para que ela possa gerar frutos, para que ela possa fazer multiplicar e que ela possa trazer luz para aquilo que está escuro. Senhor, eu te peço, Tu tens toda a liberdade para estar transitando aqui, porque Tu és o dono de todas as coisas. Tu tens o poder, Tu tens todos os ministérios, todas as obras são Tuas, meu Pai. E eu já coloco e te apresento em nome de Jesus. Amém. Estava lembrando o que a Jéssica trouxe no início. Uma vez eu estava no avião e aconteceu algo muito parecido. Eu estava lá na poltrona, acho que era a 12 ou a 13, e de repente as pessoas olhavam para trás. E eu falando, poxa, será que eu estou chamando a atenção assim? Porque estavam olhando, todo mundo achava que estava olhando para mim, né? E eu estava com um colega, eu falei, olha, aliás, ele não estava, eu estava sozinho. E eu pensei comigo, eu falei, caramba, será que eu estou mais bonito hoje? E aí, para minha surpresa, quando eu me dou conta, na hora que a gente vai desembarcar, estava um ator da Globo lá, um bonitão, que eu esqueci o nome, o moreno, esqueci, não era o Cauã, mas era um outro da minha época, e claro, todo mundo estava olhando para ele, e não era para mim. E muitas vezes a gente acha que toda a atenção é para nós, e muitas vezes a gente está achando que nós temos que estar na atenção, nós temos que estar ali aparecendo, mas tem alguém que merece estar sempre com o holofote ligado, e esse é o Senhor. Ele tem que ser aquilo que nos representa. Quando nós vamos caminhando, quando nós estamos passando na rua ou na nossa casa, que o que deve ser realmente visto em nós é a presença do Senhor. Isso que deve ser a nossa marca. E eu trabalho pedindo a Deus constantemente que essa seja a obra que Ele tenha na minha vida. Vamos abrir em Salmo, no livro de Salmos, o primeiro Salmo, amém? A palavra diz, posso falar? Todos já estão? Vamos esperar um minutinho. Salmo 1, primeiro Salmo. Foi só para contextualizar, na quarta-feira eu estava aqui, o pastor falou, você abre o culto? Eu falei, abro. E aí, a primeira palavra que veio foi o Salmo. E eu estava com uma palavra já preparada, porque normalmente é o terceira ou quarta semana do mês, o pastor me permite estar aqui. E aí, já estava com uma outra palavra, e aí quando eu ministrei essa palavra, algo no meu coração falou, Marcelo, tem algo mais. Aquilo falou comigo, e eu senti a necessidade de trabalhar um pouco mais, porque eu sabia que o Senhor queria falar com a igreja e comigo primeiro sobre essa passagem. Porque muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos na nossa vida e muitas vezes nós estamos sendo acuados, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos caminhando muitas vezes por lugares que não é
e não são agradáveis ao Senhor. E aí eu queria trazer essa noite um pouco a visão para os irmãos do que o Senhor falou comigo, amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? É o primeiro salmo, e esse salmo ele já traz para nós muito ensinamento. Primeiro, ele traz para nós uma exortação naquilo que nós devemos obedecer ao Senhor. Que existe um caminho que não é agradável aos olhos dele. E esse caminho nós não devemos andar. Ele trabalha também nas escolhas, porque nós temos o direito de escolher ir por esse caminho ou não ir por esse caminho. E ele traz um julgamento também, porque ele diz que no final todos serão julgados conforme as nossas ações, conforme as nossas escolhas. E ele diz aqui que aqueles que caminharem conforme a sua vontade, ele derramará bênçãos, mas aqueles no qual caminharem no seu caminho, como ele fala, o ímpio aqui, esse será um caminho de destruição. E é isso que eu queria falar essa noite, sobre essas escolhas, sobre esse caminho que nós estamos indo. Porque eu sempre gosto de pensar no caminho, porque eu vejo a nossa vida espiritual como um constante caminhar, como nós estivéssemos numa estrada e estivéssemos constantemente com o nosso carro ligado, ou se você não tem o carro, caminhando, sabendo que não dá para parar. Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, não nos é permitido mais parar, porque quando nós paramos, a sensação que dá é que algo a gente já está perdendo. É como nesse ano, como eu falei no princípio, como se todos os projetos, todos os planos que nós estivéssemos, ou que nós planejamos, nós tivéssemos largado lá atrás e não tivéssemos trazido eles aqui, mesmo que eles não tenham se cumprido. E é sobre isso que a gente precisa entender na caminhada junto com Cristo, que nós não devemos parar, nós não podemos parar, porque o tempo não está parando. O tempo kairós e o tempo que é o de Deus, que é esse 1000 anos que a Carla falou, que a gente não entende qual é o tempo de Deus, porque se for da vontade dele, nesse exato momento, nessa noite, ele pode fazer aquilo que você esperou a tua vida inteira. Mas o tempo cronológico é outro. Existe um tempo cronológico na qual nós estamos inseridos, mas nós não devemos ficar parados. E aí, falando já, voltando um pouquinho no texto, uma das características mais tristes de um crente é quando ele não gera frutos. Quando o crente, que é crente, ele caminha, ele vai vivendo a vida dele e os frutos não são visíveis. Mas não são visíveis para ele, para o mundo e nem para ele. Ele não consegue perceber nele mudanças reais das condutas, do caráter, das atitudes, dos sentimentos, das emoções. É como se ele ainda não estivesse preparado. E já ao contrário, aquele crente que gera frutos, esse é um crente que nós podemos dizer, esse homem parece que ele está com algo diferente. Parece que Deus está agindo nele de forma diferente. Hoje, igreja, tem muita gente que se intitula crente. Tem muita gente que vai com uma bandeira mesmo, eu sou crente, mas não está gerando frutos.
Tem muita gente que ouve, não, eu só desci as águas, eu fui batizado, eu estou salvo. Mas a palavra diz em Tiago, mostra a tua fé, mostra as tuas obras que eu mostro a tua fé. Como é que a gente pode dizer que nós estamos numa condição, que nós estamos salvos ou não, se nós não geramos frutos? Se a nossa vida continua vazia, se nós é uma dificuldade para nós deixarmos Cristo transformar, quando nós falamos em uma nova criatura, quando nós falamos em um novo nascimento, será que nós estamos nesse estágio? E se nós não estamos, ainda que nós já recebemos o Espírito, por que nós não estamos? E esse versículo, essa passagem aqui em Salmo, ela nos traz alguns motivos pelo qual nós paramos e não geramos frutos. Porque o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos elegeu para que nós pudéssemos viver a grandeza dele. Se estamos aqui, igreja, é porque o Senhor olhou lá antes do fundamento da terra. Ele já escolheu cada um de nós para estarmos aqui. E se você não crê nisso, se você acha que isso é uma historinha, é hora de você olhar com um pouco mais de clareza, porque a palavra nos exorta a dizer que nós fomos eleitos antes de todas as coisas. E isso é glória, isso é graça, graça gratuita para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe, que deixa o Espírito Santo entrar e invadir o nosso ser e fala: Senhor, eis-me aqui, habita em mim, cresce em mim. Tem uma passagem em Lucas, aonde o Senhor vê uma figueira plantada ali há 3 anos. E o que aquele Senhor fala? Ali a partir do versículo 6, Lucas 13:16, não precisa colocar. O Senhor fala: olha, está vendo essa árvore aqui, essa figueira? Ela está há 3 anos e não gera fruto. Corta essa figueira. E aí o agricultor, aquele que cuidava da árvore, falou assim: não, Senhor, espera mais 1 ano. Vamos ver se ela dá frutos daqui a 1 ano. A gente mantém, senão aí o Senhor corta. A mesma coisa em João 15, quando fala: eu sou a figueira, eu sou aquele, e aquele que está em mim terá vida, mas aquele que não estiver, arranca-o. E aí eu pergunto para você, nós queremos ser essa figueira seca? Nós queremos ser essa figueira na qual aquele que olha e fala: que árvore, que fruta é essa? Que árvore é essa? Porque se a palavra diz que conhece-se a árvore pelo fruto, você não quer ser conhecido do Senhor? Você não quer se fazer conhecido do Senhor, não pela obra em si, mas por satisfação, por gratidão, pela graça que foi derramada, para que você venha dar frutos. E é isso que o Senhor nos tem chamado, para nós darmos frutos, para que nós não sejamos como essa árvore que está ali, sem frutos, pronta para ser cortada, pronta para ser derrubada. Porque se a palavra diz: pelos frutos se conhece a árvore, eu entendo, meus amigos e irmãos, que nós precisamos gerar frutos. E os frutos a gente já vê, cada um conhece aquilo que já tem crescido na obra, aquilo que já tem engrandecido, porque não é fácil. O agir de Deus nas nossas vidas, ele não é uma coisa automática, irmão. Não é chegar assim, não é um botão como você vira, você grava um arquivo e está tudo, não. São batalhas, são lutas, é diariamente. É que nem uma plantinha que você tem que estar ali cuidando, podando, porque começa a ir para um lado, começa a ir para o outro. Às vezes o sol bate muito forte, ela morre. Às vezes o vento vem muito, muito forte, ela seca. O ministério, a obra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele requer que nós cuidemos dele. Não adianta a gente achar: não, eu já estou salvo e agora eu vou viver a minha vida do jeito que dá, da forma que eu quiser. Não faça isso com o maior tesouro que Deus te deu. Pega isso
e fala: Senhor, o que posso fazer para engrandecer a tua obra? Usa-me onde for necessário. Leva-me aos lugares mais altos, para que a tua presença, a tua luz possa ser resplandecida. Porque os tempos estão passando como esse ano passou. E daqui a 1 ano nós estaremos juntos aqui de novo em nome de Jesus. Mas interessante seria se cada um tivesse uma experiência nova para falar sobre aquilo que o Jesus tem feito. Para que nós possamos deixar de estar ligados só a essas coisas mundanas, terrenas, só o prazer que nos alimenta no nosso dia a dia. Mas que nós possamos buscar, como a irmã Jéssica falou, as coisas do alto. Buscar aquilo que não tem preço aqui. Que não se compra com dinheiro. Mas é com a fé. É com a perseverança, é com a fidelidade. É isso que nós precisamos. Porque sabe o que acontece? Aqui, como entrando na palavra um pouquinho, voltando para ela, o salmista está dizendo aqui, olha, ele começa: como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho. Repare que há um estado. Quem deseja ou quer ser feliz aqui? Eu levanto minha mão, eu quero. Se você anseia essa alegria, se você anseia essa fidelidade, nós precisamos nos sair de algumas coisas que nos levam a caminhos que não nos traz felicidade. Pode ser que traga um alívio, pode ser que traga um conforto, pode ser que traga até um refrigério momentâneo. Mas no final, não é o caminho, não é a resposta necessária. E aqui ele traz 3 pontos na qual eu gostaria que nós pudéssemos trabalhar um pouquinho. O que nos leva a nós seguirmos os conselhos dos ímpios? O que nos faz imitar os pecadores? O que nos faz assentar nas rodas ou a roda dos zombadores, dos escarnecedores? O que nos faz muitas vezes sair daqui e ir de cara para tudo aquilo que nos afasta do que nós nos alimentamos aqui. E aí eu entendo que muitas vezes é porque quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por tribulações, por provações, ou por esse deserto, né, Cacai? Muitas vezes nós queremos respostas rápidas. Não dá para esperar. Eu estou passando por um problema, às vezes até fome. Estou passando por um problema matrimonial, conjugal. Eu estou passando por um problema de enfermidade. Eu preciso resolver isso agora. Eu descobri um problema na minha vida e isso tem me trazido muita aflição, muita angústia. Eu preciso resolver agora. Ou também quando você de repente já colocou no altar do Senhor, colocou um propósito, apresentou algo para o Senhor. E aquele tempo, tic-toc, tic-toc, passa 1 semana, 2 semanas e nada, passa 3 semanas e nenhuma palavra do Senhor. E você vai se angustiando. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Preciso dessa resposta. Precisa sair essa situação. E a resposta não vem. E a resposta não vem e não chega. Aí você fala assim: eu preciso buscar um conselho. Porque o Senhor não está mais aqui no negócio. Eu não aguento mais esperar. Está difícil. Aí sabe o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente aquilo que o Senhor pede para nós não fazermos. Nós vamos seguir o conselho do ímpio. E quem é o ímpio? O ímpio é aquele que muitas vezes não conhece e que não conhece a palavra. É aquele que vai te dar um conselho baseado nas coisas que ele aprendeu no mundo. O ímpio é aquele que não reconhece ainda Cristo como o único e suficiente Salvador. Aquele que não entregou sua vida ao Senhor. O ímpio é aquele homem natural. Aquele que, se você dá tu der um tapa naquele, ele te dá um soco, ele te pisa em cima, e se ele tiver uma arma, ele te dá um tiro. É aquele que você, se de repente fechar ele no carro, ele salta do carro, ele começa a te bater. O ímpio é esse também. O ímpio é aquele que não conhece a palavra do Senhor. Ou se conhece, ele conhece só de ouvir falar. Mas não com ela andar.
Ele conhece aqui, ele sabe que existe alguma coisa. Ele conhece algum, inclusive no carro, tem lá alguns slogans, está escrito: propriedade de Deus. Tem lá muitos que são assim. Mas existe o ímpio também, que ele é disfarçado. É aquela pessoa que conhece a palavra, que nós chamamos de os falsos mestres, os falsos profetas. Aquele até que conhece, até que vem à casa do Senhor. Mas chega na hora de dar um conselho, ele não fala conforme a palavra. Ele conhece, mas ele fala: não, vai aqui, larga dela, faz com ele, dá o troco, bateu na tua cara, dá uma bicuda. Mas irmão, não, isso é para eles, aqui o negócio é outro. Existe isso, e existe isso dentro da igreja, irmãos. Por isso que eu quero trazer isso, porque muitas vezes nós estamos achando que porque nós estamos em comunhão com os irmãos, que estão todos na mesma graça, que estão todos nas mesmas, e não estamos todos iguais. E nós precisamos nos atentar, não aqui necessariamente, mas com aqueles que dizem que são, mas não são. Aqueles que querem levar você para um caminho do mal, mas não vão dizer que são maus, não vão dizer que são ruins. Eles se vestem, são bonitos, agradáveis, conhecem alguns versículos, mas eles não têm conselhos bons para você e para mim. Nós devemos buscar conselhos com pessoas que conhecem, que ministram, que vivem a palavra. E aí eu queria trazer algumas ilustrações. Em 2 Samuel, não precisem abrir, 16, 15, o Absalão pede um conselho a Aitofel e Hussai. São dois homens que são conselheiros do rei, e eles dão um conselho para Absalão, e o conselho é tão bom que ele acaba sendo morto. O outro conselho que todos conhecem, jamais conhecido, foi de Roboão. Quando morre seu pai Salomão, os anciãos falam: vai lá com os anciões, pede um conselho para ele, Roboão, do que se deve fazer. E Roboão falou: quê? Vou pedir conselho para os anciãos, vou pedir para meus amigos aí, para esses crentes que eram os que estavam ali. E aí, amigos, o que a gente faz? Endurece, cobra mais, aperta os caras. E o resultado disso, o que foi? A divisão do reino de Israel foi dividido em Judá e o reino de Benjamim e todos os demais reinos para o norte. Mas eu tenho duas passagens aqui que eu gostaria de ilustrar sobre o que é um conselho na sua pior relevância. Vamos lá, em 2 Samuel 13. Se os irmãos puderem abrir. Essa é uma história violenta. Eu vejo ela como uma das passagens mais macabras, mais pesadas na Bíblia. E isso acontece hoje. Posso ler? Se quiserem, acompanhem aqui. Vamos lá, 13:1. Desculpa, 13:1. 13:1. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que te passa? Amon lhe disse: poxa, amigo, eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão.
vá para a cama, e aí é o conselho, olha o grande, vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer, dizia Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amon e prepara-lhe algo para lhe comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos, sirva-me no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não me faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu me livrar dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois Amon sentiu uma aversão por ela, um nojo, um asco, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse, levanta-se, sai daqui. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que qualquer mal que você já fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Esse foi o conselho do seu amigo Jonadab. Olha o que aconteceu por um conselho mal dado. Olha aqui que é um conselho daquele que a gente acha que é o nosso amigo. Olha o que é o conselho daquele que a gente está ali achando, você quer meu bem? Sim, amigão, vem cá, eu sou teu brother, vem cá. O que você acha? Olha, o Senhor não me deu a resposta. O Senhor ainda não falou comigo. Então eu acho que é mais fácil você vir aqui, porque você tem se mostrado tão amigo, sabe, irmã? Você é tão amigo meu. E ele te dá um conselho desse jeito. E muitas vezes os frutos das nossas vidas não estão florescendo, porque nós estamos ouvindo conselhos que não são de Deus. Nós estamos nos afastando devagarinho. Nós estamos nos afastando porque nós estamos achando que quem está nos dando conselho está querendo o nosso bem, mas não quer o nosso bem. Buscai aqui, buscai na palavra, buscai em oração, buscai com as pessoas de confiança. Aqui você tem os seus pastores. E eu já pedi muitos conselhos para o pastor. E graças a Deus, eu tenho uma família. E lá atrás eu falei, pastor, o que eu faço? Ele poderia ter falado, era muito dinheiro que eu ia ganhar. Muito dinheiro. Mas eu ganhei na confiança daquilo que eu segui, porque foi baseado na palavra, uma família que não tem preço. Que não tem preço. Esse é o conselho que nós precisamos buscar. Do alto, não daqui, porque nós muitas vezes estamos indo por lugares errados, achando que estamos fazendo certo, irmãos. Não pense que estamos acusando, é que muitas vezes nós não sabemos. E em vez de nós irmos na palavra, em vez de nós colocarmos nosso joelho no chão, pedir, clamar, Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma resposta, esperar, nós não queremos fazer, e aí dá errado. Sabe um outro problema, outro conselho que foi pior ainda do que esse? Gênesis 3.
Olha, esse foi astuto. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E respondeu a mulher à serpente, podemos comer de todos os frutos, mas dessa árvore eu não posso comer. E disse a serpente, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que eles, então no 4, que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aqui, ele diz que, quando ele diz, certamente não morrerão, ele está dizendo, Deus mentiu para você, Eva. Foi isso que a serpente falou. Se ela chegou para Eva e falou que para ela comer aquilo que Deus havia dito, que se ela comesse ela não morreria, a serpente falou, Deus mentiu para você. E tem situações onde nós somos muitas vezes confrontados, onde as pessoas dizem, está mentindo, a palavra está mentindo. Irmão, é verdade. Quantas vezes você fala alguma coisa baseada, não, isso aqui, isso foi escrito lá atrás, é mentira, foi o que aquela serpente falou. E você sabe o que aconteceu quando a Eva comeu e deu a fruta para Adão? O pior de tudo, a desgraça, nós caímos, o pecado entrou, e a serpente, da mesma forma que Jonadab queria o mal, não era o bem. Então, irmão, atento, fiquem atento, porque o que a serpente fez, só Cristo, depois, para nos restituir. Só o sacrifício de Cristo foi o que nos deu a possibilidade de nós sermos justos, através da redenção, através do sacrifício dele. Porque se Cristo não tivesse feito isso por você e por mim, nós estaríamos ainda com o peso do conselho abrupto, do conselho macabro que a serpente deu para Eva. Amém? Palavra, ela é pesada, mas eu vejo que é no sentido de nós estarmos atentos. Nós estamos indo a passos largos, todo mundo fala, para o fim. Nós sabemos disso, que a passos largos a palavra está sendo cumprida. Hoje estava com a irmã Inês comentando situações que estão acontecendo no Sul, em outros países, que 2024 a gente tem visto que muitas coisas estão acontecendo, a água que está ficando vermelha no leito do rio, no Egito, muitas coisas acontecendo. A palavra diz que em Mateus 24, que haverá dores, e há dores, vocês viram o que aconteceu há pouco tempo atrás aqui, pessoas se matando aqui, o irmão matando o irmão, irmãs esfaqueando o irmão, aqui no bairro, irmão, no bairro, irmã esfaqueou o irmão dormindo. E aí você ainda está dizendo, não, isso é normal. Igreja, a gente precisa entender que caminhar com Cristo é muito bom, é a melhor coisa do mundo. Mas a gente precisa estar atento, porque da mesma forma que a graça é derramada em nós, o contrapeso, Satanás não quer a nossa alegria. Satanás não quer o brilho, que nem
fala, não dá para esconder a lâmpada debaixo da mesa. Mas o inimigo quer nos esconder. O inimigo não quer ver a nossa luz brilhando. Ele não quer que quando você vá num determinado lugar, que as pessoas olhem e falem, nossa, o que essa pessoa tem de diferente? O que esse homem, o que essa mulher tem de diferente? Por que ele não se envolve com isso? Por que ele não fala assim? Por que ele não grita? Por que ele não faz? O que está acontecendo? E é isso que querem destruir. Porque temos todos que ser coniventes com tudo que está acontecendo. E aí, a segunda passagem aqui, ele diz, não imitar os pecadores. E aí é muito fácil nós entendermos que não é imitar o pecador, porque é nós simplesmente nos abstermos de fazer aquilo que é contrário ao que o Senhor quer de nós. Em Gálatas 5:19, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quando ele traz aqui em cima, fazendo o fruto da carne, é basicamente sobre o que é o fruto do pecado. E ele diz aqui, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, fala Paulo, eu os advirto como antes, já os adverti. Aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino dos Deus. O que é imitar os pecadores? Se a palavra diz, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então a palavra nos exorta a nós imitarmos Cristo. Sermos imitadores de Cristo. E o que é ser imitador de Cristo? É totalmente ao contrário do que isso são as obras da carne. O que é imitar a Cristo? É nós termos o espírito de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são os frutos do Espírito. E são esses os frutos. Quando nós imitamos os pecadores, quando nós nos ajuntamos com ele, nós paramos de ser a imagem de Cristo. E muitas vezes nós fazemos isso porque às vezes somos fracos. Às vezes a gente está ali no calor da conversa, no calor do negócio. Vamos fazer isso mesmo. Putz, grilo. E cai. Eu não estou falando pecados monstruosos, porque esses aí já... Mas aquele do dia a dia que vai... Que quem conhece e quem caminha com Cristo... Eu, por exemplo, esses dias eu gritei com a minha esposa. Desculpa. Estou pedindo desculpa aqui. Gritei, eu estava nervoso com alguma coisa. E dei um grito com ela. Mas de verdade, eu senti mais aquele grito em mim. Me senti tão mal. Porque eu falei, esse não é o testemunho de um homem de Cristo. Esse não é um testemunho de um servo do Senhor. De alguém que ama a sua esposa, que todos os dias está ali, que todos os dias está do teu lado, todos os dias te aguenta. A gente é humano e a gente falha e a gente muitas vezes explode. Fato, irmãos, porque eu não quero, longe de mim, colocar qualquer tipo de auréola, porque não, sou o maior de todos os pecadores. Para estar aqui essa noite, eu tive que lutar com legiões que me impediam de estar aqui, tentando derrubar, não fora, dentro da minha mente. Estar aqui é muito mais pela misericórdia do Senhor do que pela minha vontade. Porque eu não estaria aqui. Eu teria, para o meu lugar, para a minha vontade, era estar debaixo daquela cadeira lá. Mas eu não posso. Eu tenho que ser mais forte. Eu tenho que perseverar, porque o Senhor nos chama para isso. Porque o inimigo quer nos colocar debaixo da cadeira. O inimigo quer nos colocar como escabelo ali. Ele nos quer que nós não cresçamos. Ele quer nos colocar ali na rédea.
para nós estarmos sempre ali, ó. Ai, sim, 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 o Senhor é o meu Senhor. Não Cristo, o Senhor Satanás, porque eu tenho pecado, a culpa é muito grande. Mas não, diz não, não, eu rejeito em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos. Então eu falei, fiquei com uma dor enorme no meu coração. Porque aqui eu agi que nem um homem desse daqui que não vive em espírito. Claro que... E é isso, quando nós pecamos, dói mais em nós. E se você tem feito, se você tem caído, e é normal, por isso que Cristo, Ele não nos rotula, Ele não nos joga para fora. Ele diz, como em Marcos, Ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes e para os enfermos, para que eles creiam e eles se convertam e se arrependam. E nós precisamos nos arrepender, porque nós estamos sempre pecando. Mas daí, nós imitarmos de forma regular, nós nos afastamos. E aqueles frutos ali, bondade, mansidão, longanimidade, amor, alegria, cada vez fica mais longe. Porque mesmo nós mesmos olhamos e falamos, eu não sou merecedor disso. Eu não mereço. Porque às vezes nem precisa o Senhor julgar. Nós mesmos olhamos para nós e falamos, eu não mereço. Mas eu digo para você, Cristo perdoa. Cristo está essa noite aqui, trazendo, derramando sobre você e sobre mim, todo o perdão que for necessário para que você possa continuar a caminhada com Ele. Para que nós possamos continuar a caminhada. Porque Ele diz que não seria fácil, porque o caminho é estreito, e largo e grande é a porta e o caminho que levam à perdição, ao mau caminho e ao pecado. Mas nós que estamos aqui, nós temos a esperança ainda de que nós possamos cada vez mais estar ali, com o Senhor cuidando, controlando no nosso barco. Não Ele só estando no barco, mas Ele pilotando o nosso barco. Não é só eu, não é simplesmente, o Senhor está aqui, mas a parada aqui é comigo, eu dirijo e acabou. O Senhor fala, poxa Marcelo, mas não é para aqui que você tem que ir. Não, Senhor, fica... Todo mundo conhece gente assim, né? Eu conheço. Não, deixa comigo. Deixa comigo. Então é sobre isso, imitar pecadores. E aí Romanos 12:2 diz, fala, não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento. Olha isso, que nós sejamos renovados, que nós não precisamos imitar pecadores, mas que nós sejamos renovados através do Espírito de Deus, para que nós possamos experimentar a agradável, a perfeita e a boa vontade de Deus. Olha isso, é necessário uma transformação. Se nós imitamos o que é ruim, não há transformação. O que vai haver é imitação. Vai haver o quê? Continuidade daquilo que não está indo bem. Você vai rodando, vai caminhando e não dá. Precisamos transformar, deixar que Cristo transforme a nossa mente e que ela seja renovada. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pelo amor que há na salvação de Cristo Jesus. Amém? E para fechar, não se assente à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Essa foi muito engraçada, porque antes de conhecer, e até mesmo conhecendo Jesus, foi o que eu mais fiz. Sentar na roda dos amigos, sentar ali, você, né, do papo, aquele negócio ali. Antes era na cerveja, no barzinho. O que dava, você ficava isso, ficava daquilo, falava de um monte de besteira. Só que à medida que você vai conhecendo, à medida que Deus vai te tratando, Deus vai transformando, não cabe a nós estarmos ali. Cabe a nós sim influenciar. Cabe a nós sim nós chegarmos e não olharmos com o olhar
acusador. Não olhar aqueles ali, aqueles caras lá, aquelas pessoas. Nós precisamos ser influenciadores aonde nós vamos. Nós vivíamos um meio de pessoas na nossa vida secular, com muitas pessoas que não conhecem. Nós mesmos, na nossa família, temos muitas pessoas. Mas eu não me deixo ser transformado por aquele meio. O Marcelo é o Marcelo aqui e o Marcelo lá. O Marcelo é o Marcelo no trabalho, e não é porque eu vou no trabalho eu vou falar palavrão. Não é porque eu no trabalho eu vou chegar e eu vou tomar minha... Não é porque eu vou no trabalho... Assim, que eu quero dizer para os irmãos é que nós devemos ser influenciadores. Nós que conhecemos a palavra, nós não podemos sair por ali dando mau testemunho. Só porque eu não estou na presença do irmão aqui, que ele não está me vendo, ou da irmã, eu vou chutar o pau da barraca? Porque são eles os primeiros que vão chegar e falar, mas você não é aquele que falava ali de Jesus? Porque o mundo está assim. Cada vez mais a gente vê as rodas de pessoas, a gente já não consegue praticamente, você anda, você tem até medo às vezes de abrir a Bíblia publicamente, porque você não sabe qual vai ser a retaliação. Mas a gente não pode colocar a candeia debaixo da mesa. Nós precisamos mesmo perseverar. Se estiver numa roda de pessoas, reparem que Cristo andou com os pecadores. Ele se sentava com eles, mas ele estava lá ministrando, pregando, ensinando. E é assim que nós devemos também. Porque eu não posso deixar que aquelas pessoas, aquela situação me transforme a mim. Se eu acabei de ler aqui que não sejamos amoldados com a mente do mundo, mas sejamos transformados para que nós possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então não importa onde nós estejamos, nós não podemos só ser crentes aqui na igreja. Nós não podemos só dar bom testemunho aqui, aonde é muito fácil, é muito mais fácil, digo para vocês, por experiência, eu creio que cada um tem. Quando nós estamos na nossa casa, ou com os nossos amigos, com os nossos familiares, é muito mais difícil, porque você depara com situações, você depara com coisas que são totalmente opostas ao que a gente faz aqui. No trabalho, só palavrão é normal, muito normal. Falar de muitas coisas, e eu olho aquilo, mas eu não preciso também ficar alimentando. Mas é engraçado, igreja, sabe por quê? Porque eu vejo que acaba gerando um efeito contrário. As pessoas, elas se sentem um pouco constrangidas de ficar falando palavrão na minha frente. Não sei. Elas se constrangem. Não falam. Alguns falam. Mas os que estão em convívio comigo no dia a dia, não falam. Porque eles aprenderam a respeitar também isso. Então, isso é muito importante, porque tem em 1 Coríntios 15, 33, fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente está naquele negócio, é um pouquinho só, deixa eu ir lá, é gostoso. É só um pouquinho, deixa eu ficar um pouquinho. Não, é só uma vez, é só duas, é só três. Quando a gente vê, quando a gente olha, a gente já foi dominado por tudo aquilo. Quando a gente vê, tudo aquilo que a gente aprendeu, conheceu, está ali guardadinho. Fica ali como se fosse um arquivo dentro do nosso mindset, guardado ali. Está ali, Jesus, coisas do Senhor. Mas eu estou vivendo aqui agora as coisas do dia a dia. Então, irmãos, para finalizar, eu gostaria de que nós pudéssemos finalizar lendo o lado bom desse salmo, do Salmo 1, porque é onde o Senhor nos quer. Ele mostrou onde Ele não deseja que nós estejamos. E eu tentei mostrar aqui, da forma como Deus me
me capacitou sobre esses 3 pontos: conselho, conduta e sentar na roda dos zombadores. Mas aí ele fala aqui, no 2, olha o que ele quer para você e para mim. Ele fala que a satisfação das nossas vidas deve estar na lei do Senhor. E nela, na palavra do Senhor, meditar dia e de noite. Que nós sejamos como árvore plantada à beira de águas correntes, dando frutos, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu queria finalizar com essa frase, que tudo que ele faz prospera. Irmãos, eu desejo do fundo do coração que tudo o que você faça prospere em nome de Jesus. Que nós sejamos árvores plantadas à beira do rio, de águas limpas, que nos nutre com o Espírito, que nos nutre com paz, com amor, com alegria, com perseverança, para que quando vem a batalha, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, nós possamos continuar ali, sabendo que quem está regando, quem está nutrindo, quem está alimentando é o próprio Deus. Sabendo que há um propósito para nós estarmos ali. Que nós possamos entender que Deus quer que nós prosperemos. Deus não nos quer parado, Deus nos quer caminhando. Deus nos quer felizes, Deus nos quer em paz. Deus nos quer com o nosso coração grato, para que nós, na hora que nós estejamos junto com Ele, nós olharmos e falarmos: Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque eu nem sei, mas o Senhor me livrou de tantas coisas. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor me trouxe as melhores. Imagináveis. Que nós possamos, o verde, que nós possamos em todo o tempo agradecer, porque nada melhor que fechar os nossos olhinhos e vamos orar, porque já hoje está um pouco, me estendi um pouco. Senhor, meu Deus.